Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Aqui estamos nós unidos por essas arquibancadas que nos obrigam a ficar em cima, a fazer uma roda e a nos olharmos. Então, meu nome é Solange, eu tenho 48 anos, eu trabalho com telemarketing, mas eu sou atriz, mas então na área outros 500, mas tudo bem. Eu sou o Wellington Andrade, eu tenho 56 anos, eu sou formado em artes cênicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também fiz letras aqui na USP, mestrado, doutorado e graduação, com especialização em dramaturgia. Sou crítico de teatro da revista Cult e trabalho, às vezes, nas comissões de teatro do Fomento, do PROAC. Já fiz parte da seleção da MIT, da equipe da MIT Brasil. Acho que é isso, basicamente. Sou a Paloma Amorim, sou escritora, eu sou professora de teatro também, crítica teatral, trabalho com teoria, com essa relação entre cena e mundo. E acho que é isso. Eu sou da Amazônia, acho que isso é importante falar, eu não sou de São Paulo, então acho que a minha origem também acho que define bastante o meu olhar, assim. Eu sou Ana Luísa e eu tenho 20 anos de idade. Eu sou aqui da cidade de Atibaia e eu produzo linguagem sobre, para e com crianças e adolescentes na luta por direitos, nas urgências de dia após dia dos nossos tempos. Eu escrevo histórias sobre os direitos de crianças e adolescentes e através delas eu consigo que a minha voz, enquanto mulher muito jovem, chegue onde eu carnalmente não poderia ir. Eu tenho um projeto social que hoje é uma ferramenta de cidadania itinerante que anda por 14 estados do Brasil e leva as pautas dos direitos humanos para salas de aula. E hoje nós já acessamos 500 mil de meninos e meninas com as nossas histórias, com as nossas palavras, com as pautas e com as lutas. Silvio, 55 anos. Hoje eu sou funcionário público, mas a minha formação acadêmica ela não tem nada a ver com direito, né? Eu tenho formação em filosofia, em jornalismo, ciência política e uma pós-graduação em relações internacionais. E há 26 anos eu sou funcionário público do Tribunal de Justiça. Eu sou o Djalma, eu sou estudante de artes cênicas, faço faculdade, também sou professor de teatro. Faço uns trabalhos aqui e ali para tentar sobreviver um pouquinho, né, nesses momentos difíceis. Às vezes como ator, um pouco como encenador também, mas eu acho que principalmente assim, o que me dá mais orgulho é como professor de teatro para criança mesmo, né? Eu sou a Natália Sintra, eu tenho 15 anos, eu estou indo para o primeiro do médio agora. Eu faço teatro, desenho, eu gosto de tocar instrumentos e é isso, assim. Eu sou a Gleisiane Pinheiro, estou com 44 anos, sou atriz, sou cantora, fonoaudióloga,
professora e estou aqui, fui convidada para falar para o Teatro do Osso e estou aqui com vocês hoje. É isso. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa e pra gente que é estudioso, tem uma propensão a ser mais estudioso e é pobre, a família, a sociedade implica 3 coisas sobre você. Ou você vai ser advogado, ou você vai ser médico, ou vai ser engenheiro. E eu sempre sonhei em ser pelo menos a mais criativa, que é ser engenheiro. Eu entrei num METEC que tinha lá no bairro, teve um processo seletivo. E ali eu conheci o teatro. Meu professor de artes tinha um grupo, ele chamava os alunos para participar, era aos sábados. E a primeira aula, assim, com certeza destruiu essa minha convicção de ser engenheiro. Eu falei, eu quero me dedicar para isso. A interação, a roda que teve no final, a energia, eu nunca vou esquecer isso. Assim, são momentos da minha vida que com certeza me marcaram até eu morrer. Assim, a última roda daquela primeira aula de teatro, aquilo que eu senti ali, eu falei, é isso que dá sentido para a minha vida, é isso que eu quero para mim. E nos anos seguintes, assim, eu ainda vivi essa dúvida, eu vou por esse caminho que ninguém fala que é o caminho certo, que é o caminho da arte, da criatividade, ou eu vou fazer isso, que é o que toda a família e a sociedade quer que eu faça. Eu cheguei a fazer um curso no Instituto Federal de Edificações, de Construção. Eu acho que de todos os momentos ruins que eu vivi na minha vida, aquele foi o pior. Eu não tinha vontade de levantar, de fazer as coisas, até que eu descobri que ou eu fazia o que eu amava, fazia o que importava para mim, ou eu não faria nada. Assim, às vezes minha mãe fala, tipo, ah, não, porque vai que você vira médica, mas acho que não, mãe, desculpa. Desculpa decepcionar, mas eu não, acho que não. Na primeira vez que eu subi num palco, eu me senti muito em casa, assim. Eu não tava vendo ninguém, porque a luz ficava na minha cara, só que eu tava me sentindo muito acolhida ali, tipo, eu tava me sentindo muito bem. E eu sempre me sinto muito bem quando eu tô ali, sempre. E eu sempre tenho o mesmo nervosismo antes de entrar em cena, seja numa peça ou, tipo, numa improvisação, de qualquer jeito. E é um nervoso muito gostoso, é uma coisa muito legal, assim. Então, eu fiz o técnico no Senac. Eu fiz só porque eu queria dublar, então teatro para mim, na verdade, eu não dei a devida atenção até a metade do curso, até eu começar a entender. Teatro você não explica, simplesmente você sente. E cada um interpreta de um jeito, para cada um bate de um jeito. E quando eu descobri isso, eu falei, gente, é fantástico, que negócio é esse? Então não tem TV, não tem cinema. Depois que eu fiz teatro, hoje, se eu tiver um filme para assistir ou uma peça, com certeza eu vou na peça. Sem pensar 2 vezes. Aqui, reunidos por estas arquibancadas, revivemos juntos a experiência de estar no local aonde se vê. Na Grécia Antiga, teatron, origem da palavra teatro, era o local onde o povo se sentava e não na cena. No início, o teatro era lugar público, do público reunido. Então, eu lembro, quando eu saí de casa, eu estava muito curioso, porque eu já conhecia o Rogério Tarifa, foi o nome dele. Gosto muito do texto Rinoceronte, do Ionesco. E aí eu fui com uma perspectiva de ver o espetáculo, um texto do Teatro do Absurdo e tal, que é um clássico. E aí, à medida que eu fui com uma amiga minha, que sempre vai comigo ao teatro, minha companheira de teatro. E à medida que o espetáculo foi transcorrendo, eu comecei a sentir que era outra coisa, muito mais impressionante, muito mais atraente do que aquilo para o qual eu tinha me programado de ver. O espetáculo começa a te pegar, sabe, pela emoção. E eu saí, eu e a Cláudia, essa minha amiga, a gente saiu assim absolutamente comovidos, encantados. E eu tinha uma certeza, eu queria ver de novo e eu queria escrever para a revista Cult. Eu lembro assim, teve uma alegria, a melhor palavra para mim é assim, tive uma alegria de estar ali com eles o tempo todo. Em vários momentos da peça, eu vi situações do meu cotidiano. Eu me vi muito ali, em vários momentos, né? E é um choque, é um tapa, né? E no primeiro instante eu fiquei estática. Algumas coisas eu nem percebi de primeira, segunda vez que eu falei, gente, espera aí, tem outra coisa aqui, não é só isso, sabe? Eu tinha até um professor no teatro que ele falava assim, e é uma frase que eu nunca esqueci e tem muito a ver. Ele fala assim, quando eu falava que eu queria dublar, porque eu comecei no teatro para dublar, ele falava assim, não, o teatro é mais embaixo. O professor de teatro, ele não só tá, tipo, te passando regras e
coisas técnicas, ele também abre a sua curiosidade, tipo, faz perguntas que te fazem ficar pensando e pensando e pensando. E que às vezes nem tem resposta. É mais pela pergunta. Isso que eu quero dizer, para mim não existe a tal da arte neutra. Tudo na vida ela exige uma certa posição. Não há discurso neutro. Todo discurso ele é pautado por alguma ideologia, enfim. E nesse sentido o teatro também não é neutro e não deve ser neutro. Para mim tem o teatro, que é o que eu mais gosto, que eu chamo de teatro militante, que é o teatro da mensagem, que é o teatro que questiona a vida, né? E tem o teatro, que é o mais comum chamar, o chamado teatro comercial, enfim, que está num outro plano para mim. Não desmereço por isso, mas não é o teatro que eu prefiro. O teatro que eu prefiro é o teatro da rua, o teatro do pé no chão. O teatro é um organizador de esperança. E o Paulo Freire sempre escreveu que a esperança que não se organiza morre. Se a gente não organizar isso que está pulsando aqui, esse sentimento de indignação, quando a gente olha para esse período, eu acho que a quarentena tem me possibilitado olhar para essas violações de direito, esses episódios traumáticos, muito linearmente. Então a gente olha para Marielle Franco, para Agatha Félix, para o menino João Pedro, para o menino Miguel, para a menina Araceli, para tantos nomes que não caberiam aqui, e a olhar para isso linearmente e entender que é momento de organizar isso que eu estou sentindo. O Lacan fala, né, que o ser humano é movido pela indignação e que essa indignação tem que transformar todo esse sentimento em algo maior. Eu acho que o teatro é esse algo maior. O teatro é sempre presença viva e é a sua emoção e a minha se encontrando e explodindo. Nunca digamos, a gente nunca volta à normalidade. A partir desse encontro, que é presencial e que é explosivo, as trajetórias tomam outros rumos, né? Tanto do espectador quanto de quem está aqui e de quem está lá. A gente sai transformado. É aquilo que faz você viver o agora enquanto a vida está te empurrando para viver o depois. Que ele te traz para cá, assim. Você nunca está mais no seu corpo do que quando você está no teatro. O espectador tem o poder da visão, mas eu diria até um pouco mais. E quem dá sentido ao texto é quem escuta, é quem vê. Porque você não pode fazer uma peça de teatro só com o ator, né? Também depende do público. E o público é algo importantíssimo para uma peça acontecer. Uma peça não acontece sem público. Para mim, assim, o ator ainda medeia, sabe, o corpo vivo, pulsante do ator, legitima, diz, olha, isso é teatro. É a carne, é o presente, é o efêmero. Não tem registro para o teatro, né? A não ser a memória. Não há experiência, de fato, que eu acredito ser teatral, se não há experiência de alguma presença, né? De alguma narrativa ali. Não precisa ser linear, não precisa ser uma historinha, mas que, enfim, alguém carregue isso. Acho que alguém precisa carregar isso. O teatro não pode fazer as coisas sozinho. Ele precisa da gente. Eu venho de um teatro em que as mulheres têm muito, muito protagonismo. Em que artistas, diretores, não tem essa discussão de cota para diretoras mulheres, não. As fortes direções da Amazônia são feitas por mulheres. Mulheres negras, mulheres lésbicas. Então tudo isso que hoje eu vejo a ideia da discussão de representatividade no Sudeste, lá no meu Norte, isso não era um debate, porque se fosse, deveria ter uma outra profundidade, exatamente pelo fato disso ser a realidade da gente ali. E não quero dizer que não tinham problemas, assim, tinham vários problemas, né? Eu acho que lá a gente conseguia realizar esse nosso natural, porque lá a gente já não tinha nenhum recurso, assim, a gente vivia mesmo passando chapéu para fazer teatro. E o que eu estou dizendo assim, recurso zero mesmo, digital, público, não tem dinheiro. Ninguém separa, do ponto de vista da verba pública, uma parcela para fazer florescer essa agenda, né? É muito complicado isso, então a gente também briga muito lá por causa disso, mas a ideia da grupalidade permanece. Dificilmente alguém está sozinho. O teatro é muito caro, né? Para você montar uma peça, pelo amor de Deus, eu não tinha essa noção até começar a estudar. Então, para você conseguir montar, para você conseguir se manter, é muito complicado. É um trabalho, tem que ter muito amor, né? Se não amar, o que você faz, esquece. Que o teatro está sucateado, sim, que nós somos guerreiros e guerreiras, guerreiros, estamos todos aí, batalhando pra caramba. A gente sabe que o nosso teatro, principalmente hoje, 2020, ano pandêmico, um monte de gente morrendo, muita gente morrendo, isso é extremamente triste.
e a gente percebe que o teatro largado, a cultura largada e a gente batalhando? Porque é o discurso do neoliberalismo mundo afora, né? O homem pouco importa, o que importa é a vontade dos mercados, por exemplo, ou a vontade da ideologia dominante. Isso não me interessa, isso é fóssil. Isso para uma sociedade que aponta para o terceiro milênio, isso está absolutamente fossilizado e precisa ser, acho que, extirpado. É hora de começarmos. Primeiro ato. De tardinha, dois amigos, um boteco, mais que uma mesinha. Café expresso, porção de fritas, comendo que a vida é estranhamente esquisita. Béranger e seu amigo Jean. Béranger me marcou muito pelo Béranger ter o corpo que tem, pelo Béranger ser negro, ser preto, pelo Béranger ter passado pela mesma história que todas as pessoas com os nossos fenótipos passam, sabe? E dentro do movimento negro, das questões negras, a gente luta muito por representatividade para a gente fazer os papéis que somos direitos, do nosso discurso, da nossa fala, mas é porque a gente busca, antes de tudo, ser reconhecido a nossa humanidade, ser reconhecido como iguais. Olha só, Béranger estava na orgia, perdeu a gravata, está de ressaca, esculhambado. E o trabalho, o deixa entediado. Por ser um desviante, ele é aquele que está mais propenso à humanidade, né? A manutenção de sua carne, né? Como humanidade. Olha só, o Jean só pensa em trabalhar. Saber que o Jean vai virar um rinoceronte. Tipo, você sabe, já. Tipo, no começo você consegue ver que ele só tem essa cabeça. Ele é cabeçudo, Jean. Ele é muito cabeçudo. Eu sou os dois ao mesmo tempo. Tem horas que eu sou como o Béranger, né? Aquela coisa do enfiar o pé na jaca, porque eu tenho os meus momentos, porque o meu trabalho é desgastante mesmo, né? E chega uma determinada parte do mês, eu sei que eu não vou alcançar minha meta, que não é a minha meta, é a meta da empresa, eu canto para subir. Mas aí depois eu volto para minha realidade. Não, meu Deus, eu tenho que ser certinha. Eu tenho que estar no padrão. Então, eu tenho que fazer como todo mundo, porque senão eu não vou receber, eu não vou conseguir ser notada, né? Como uma boa profissional, porque eu tenho que vender, eu tenho que chegar, né, na meta X. Senão, eu tô fora. Aí eu não sou ninguém. Oh, um rinoceronte! Um rinoceronte no centro da cidade, a toda velocidade, desce a rua da Consolação. A metáfora era por demais evidente. A peça trabalhava com a ideia de fazer uma crítica a quem, né, compactua, a quem rapidamente cede, né, na sua cota de humanidade e começa a fazer os pactos mais medíocres, mais regressivos, mais retrógrados e tal. E aí, assim, como o teatro do Ionesco, o teatro absurdo, Beckett e tal, também, Adamov, os outros autores, eles eram mais, assim, eles tinham uma poética mais incompreensível, né, que muita gente não entendia. Acho que a metáfora do Ionesco, no Rinoceronte, é uma metáfora muito clara, assim, apesar até de talvez rebaixar um pouco a expectativa que o espectador tinha com coisas talvez mais incompreensíveis, mais transgressoras ou mais radicais, mas ali, assim, foi um chamamento mesmo, sabe, para uma ideia de crítica de uma consciência terceirizada, sabe? E a Europa tinha acabado de viver o drama do Holocausto, ainda vive, né? Digamos, 60, 70 anos depois, mas naquele momento parecia uma crítica, um confronto, sabe? Com as consciências que se acomodaram rapidamente a um discurso de eu não podia fazer nada. Não, você na época se transformou no rinoceronte. Vou fazer uma intervenção. Oh, meu senhor, vou fazer minha intervenção. Oh, meu senhor, não é esse o X da questão. Não é esse o X. Não é esse o X. Quando acaba o expediente, eu me despeço do gerente. Passo sempre no mercado. Peço pro garçom um chiclete, um bombom, Coca-Cola com salgado. Béranger
Você precisa entender, Béranger, não tenho tempo a perder. Outra vez, dentro do trem, uma moça, um neném, que está passando mal. Chego em casa, finalmente, preciso de um leite quente, com biscoito e Nescau. Béranger, você precisa entender, Béranger, não tenho tempo a perder. Necessária, sabe, assim, ela é fundamental. Eu acho que é nesse ponto que quando eu olho para a plateia, e eu vi várias vezes isso na plateia, as pessoas choram muito nisso, porque a peça, o espetáculo não há como você não tem escapatória. Eu não sei se eu sou eu nem sei se eu sou feliz, mas olha só o samba que fiz, olha só o samba. Não sei, eu não sei se eu sou eu, e eu nem sei se eu sou feliz, mas olha só o samba que fiz, olha só o samba que fiz. Fim do primeiro ato. Senhoras e senhores, o mundo não é humano porque nós o fizemos, e ele não se torna humano porque a nossa voz ele soa. O mundo só é humano quando se torna objeto de diálogo. Por mais que as coisas no mundo possam nos emocionar, nos afetar ou até mesmo nos estimular, o mundo só é humano quando podemos debater com os nossos semelhantes. O automóvel corre, a lembrança morre, os suores correm e molha a calçada, a verdade na rua, a verdade no povo, a mulher toda nua, mais nada de novo, a revolta latente que ninguém vê, nem sabe se sente, pois é. Nós começamos nas ruas, no espaço público. Com a aparição do primeiro rinoceronte, vamos adentrar pouco a pouco o espaço privado, até chegarmos no nosso último ato, no nosso último homem. O imposto a contar, o bazar barato, o relógio aponta, o momento exato da noite certa, a gravata importa, o sapato aperta, o país exporta, e na minha porta ninguém quer ver uma sombra morta, pois é, pra quê? Mas antes de falar do espaço privado, o que é o espaço público? O que é o espaço público? Eu já morei num cortiço, ali você vê talvez a raiz das pessoas que lutam por realmente o que é o acesso ao espaço público. Porque as pessoas não só dentro daquele lugar, daquela ocupação ali, estão lutando para ter uma moradia, como também tem que lutar para ter acesso a tudo que circunda. Quantas batidas policiais não tem nessa praça aqui toda semana, sabe? Não é espaço público? É espaço público. Aqui do lado tem a USP Leste, eu já fui, antes de ser aluno da USP, eu fui proibido de entrar lá porque eu não tinha carteirinha de aluno. Espera aí, não é uma faculdade pública? Quando a gente fala já de espaço público, é porque a gente está pressupondo que existe um espaço privado. A gente só fala um em relação ao outro. O espaço público é aquilo que não é privado. E dentro dessa relação, seja no público ou no privado, nosso corpo já está sendo engessado. Porque aí você entra no debate sobre o seu corpo público e o seu corpo privado. Deveria ser aquele espaço que você pisa e não é olhar dos pés à cabeça, porque você está com boné, porque você é preto, porque você está de chinelo de dedo, porque te acharam, tem cara de suspeito. Né? O espaço público deveria ser um lugar no qual você não é julgado o tempo todo. Deveria ser convidativo. O espaço público deveria ser um lugar para você entrar, desfrutar, aprender, conhecer,
encontrar gente, ver gente, se sentir à vontade. Eu vou no Parque do Ibirapuera, por exemplo, eu não sinto que é meu, eu não me sinto à vontade. Não, mas isso você faz. Não, eu não me sinto à vontade, eu vejo ali, você é olhado, você é medido dos pés à cabeça, você paga um estacionamento caríssimo se você for de carro. O espaço público é aquele espaço que você tem que se sentir confortável, assim. É um espaço que tem que ter, que pode, tipo, qualquer pessoa pode estar ali junto com você, mas você tem que se sentir confortável por isso. É o espaço do acontecimento. É o espaço do acontecimento, é o espaço da vivência, é o espaço do conflito e também é o espaço da conciliação, né? É onde a vida acontece, a vida não acontece no espaço privado. No espaço privado é o espaço da terapia, né? E a vida não é terapia, a vida é vivência, a vida é troca, a vida é alegria, tristeza, a vida é choque. Então eu vejo o espaço público também como uma plataforma em que a história acontece, em que ela pode ser testemunhada, em que a memória social pode ser partilhada e fundamentalmente o espaço que precisa ser disputado, né, e precisa ser garantido. É o lugar onde a vida comum pode acontecer, né? E ao mesmo tempo que esse espaço é público, muitas vezes a gente não sente que ele é nosso, né? Mas deveria ser para a gente poder organizar a nossa esperança. É o espaço vazio, que é o espaço comum. O vazio não é de ninguém, o vazio não é próprio. O que não é próprio é comum. Então é isso aqui, é a rua, é a praça, é a ágora, sabe? É a universidade pública, são os lugares assim que não é de ninguém. E hoje em dia a sociedade contemporânea, ela resolveu privatizar tudo. Sempre existe um pequeno quinhão que é de alguém. Pior quando esse pequeno quinhão é a consciência, porque a consciência também é pública, a consciência também, digamos, ela lida com imaginação, com fantasia, com faculdades humanas que são, digamos, negociadas por todos, pela arte. O artista é aquele que publica, né, propõe questões que são da imaginação pública. E hoje em dia a gente está privatizando tudo, até mesmo o espaço artístico, a consciência, sabe, a política. A gente está terceirizando e alienando o tempo todo aquilo que é comum, a gente está privatizando. Acho que é bonita e é uma imagem, digamos, da filosofia oriental. A roda, na verdade, né, é esse aro tal, que é físico, que é concreto, mas a roda só se movimenta pelo buraco entre os aros. E o buraco é o vazio é que faz a roda girar. E o vazio, de novo, é aquilo que não é de propriedade de ninguém, é comum. Senhoras e senhores, esse é o nosso segundo ato, uma repartição pública, ou, em nosso caso, uma grande empresa do ramo imobiliário. Os funcionários. Senhora Botar, ex-funcionária da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Professora PEB2 efetiva, pediu exoneração depois que foi agredida por um aluno dentro da sala de aula. Ela tem 60 anos, mas não aparenta tanto. Senhor Duda. Olá, boa noite. Tem 29 anos. Aluno nota 10, funcionário de futuro, acaba de dar entrada em seu pequeno loft com varanda também. Se o chefe cair, é ele quem assume. Ele dá grandes valores à família. A senhora Botar não gosta dele. O chefe tem 30 anos, faz yoga, pilates, meditação, teatro, tanto, zumba, crossfit. Ele ainda fala alemão. Faz canto lírico. E nas férias costuma caçar no Himalaia. O seu lema é transgredir sem agredir. Esse, senhoras e senhores, é o senhor Papião. Jovem, secretário,
cismário. Toma umas pílulas. Senhoras e senhores, ela também é loira. Para mim, o mundo ele é dividido em duas classes sociais, basicamente. Não há outra divisão para mim. Tudo que vem depois é fruto dessas duas para mim, que é capital e trabalho. Então, em função dessas duas divisões, é o capitalismo que se impõe. E em nome desse capitalismo, em nome de tudo aqui e agora, o ser humano perde a sua essência. Por que e para que a gente trabalha tanto? Por que a gente precisa trabalhar desta maneira? Não viver o restante. A gente não vive o restante. Entra no escritório, né, sala de aula, agora remotamente, você fica o dia inteiro nessa maquininha. Você liga o computador, liga o celular, você fica o dia inteiro plugado. Tem dia que eu chego a trabalhar 18 horas por dia, 20 horas por dia. Imagina, a carga horária é 8 diárias, às vezes 4, dependendo da escala. E horas. Quando você fala, uou, estou exausto, cansado, eu preciso dormir. Então você vai naquele exaustão para você parar. Acorda, pega o celular, e-mail, a reunião. Meu, você não dá tempo de ir ao banheiro cagar, você não consegue. Vai aquele turbilhão, você fala, não, tá tudo errado. Mas o tempo todo, como é que é isso, né? E você vai sentir, dentro dessa movimentação circular do trabalho, acorda, né, escova, faz, atende, faz, não sei o quê, e vem. Chega uma hora que você não pensa mais nada. Você não tem tempo de ler um livro, você não tem tempo de ouvir uma música, de curtir. Não, e quando você faz isso, você ainda se sente culpado. Nossa, eu tinha que estar fechando o diário de tal turma. A gente está fazendo tudo errado. E aí é fácil, né? É fácil caminhar para ser rinoceronte. Eu acho. As pessoas parecem que estão trabalhando muito mais e ainda não poder, tipo, aproveitar direito momentos de lazer, tipo, sei lá, ir para uma praia no final de semana, ir para um bar com os amigos. Esse estresse vai se acumulando. E estresse se acumulando é péssimo, porque é aquele negócio de fatores externos, né? Então vai entrando um monte de coisa péssima na sua cabeça. E quando você vê, você tá por isso aqui de virar um rinoceronte. Senhores, é preciso acabar com o falatório. Precisamos trabalhar aqui nesse escritório. Senhores, é preciso acabar com o falatório. Precisamos trabalhar aqui nesse escritório. Por sinal, acabo de constatar que o Sr. Buff está ausente. Sim, sim. Verdade, chefe. Ele disse que estava doente? Se isso persistir, eu terei que demitir. Igual de trabalho, é feito e aí você tenta sair desse círculo, você tenta sair o tempo todo e fica ali, não, mas eu não posso perder o emprego, puta, é pandemia, não posso dar um vacilo aqui, putz, dizer não é complicado. Como assim dizer não? Dizer não, você tem que dizer não, é melhor não dizer não, porque você pode cair na lista não, fica aí. E fica com medo de lista, com medo de ser rotulado, com medo de não ser igual o outro, que o rinoceronte também traz uma coisa, né, vamos ser iguais? Como é que isso funciona? E não é um ser igual legal, é um ser igual ao rinoceronte.
como é que é isso, né? Como é que é? E aí faz a gente pensar também, ser rinoceronte é ruim? Meu Deus! Esse rinoceronte? Esse meu marido! Eu vivi uma situação que eu ainda não consegui sair. Porque assim, eu fiz o teatro acabou se tornando um sonho. Fazer teatro no Brasil é muito difícil. E eu trabalho com telemarketing, olha só. Eu não consigo sair disso ainda, né? Porque aquela coisa tem ponta para pagar. Então, assim, a gente acaba se acomodando. Que a gente trabalha e não sabe para quê. A gente não tem uma direção, né? Mas a gente está ali, a gente tem que ir, tem que estar ali, né? E é tempo de vida, é tempo que a gente perde. Isso foi o que mais eu fiquei pensando. Eu falei, gente, eu estou nessa área há tanto tempo e me acomodei tanto, eu só pulo de um para outro, mas o trabalho é o mesmo. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, sou eu. A gente tem uma forma mecânica de tratar o cliente e eu não gosto de tratar assim, até porque eu sou cliente. Então eu gosto de atender como eu gostaria de ser atendida, né? E eu não vejo dessa forma. Da mesma forma que eu sou um número aonde eu trabalho, o cliente também é um número. Ele é só mais um, né? Próximo, é assim. E eu não gosto disso. Isso me incomoda. Eu lembro certinho o jeito que eu tava vestida. Eu tava com um vestido de paetê vermelho, comprido, tava com um sapato preto, uma bolsa grande a tiracolo, um óculos grande na cabeça. Era segunda-feira, 10 horas da manhã, eu tava andando na Avenida São João e a hora que eu desci do ônibus tinha uma fila de gente no ponto. Uma fila de gente no ponto, mas ninguém olhava pra mim, eu lembro certinho o jeito que eu tava vestida. Eu tava com uma calça jeans, uma blusa branca, um boné, eu tava com fone de ouvido, tava com uma mochila, era segunda-feira, 10 horas da manhã, eu tava andando na Avenida São João, a hora que eu desci do ônibus tinha uma fila de gente no ponto, mas ninguém olhava pra mim. O menino passou do meu lado e perguntou se eu tinha alguma coisa pra dar, eu lembro certinho o jeito que ele tava vestido. Ele estava com a camiseta verde, ele não tinha um braço, era segunda-feira, 10 horas da manhã, eu estava andando na Avenida São João, tinha uma fila de gente no ponto, ninguém olhava para mim, o menino passou do meu lado, perguntou se eu tinha alguma coisa para dar, eu falei que eu não tinha nada, eu estava com a bolsa cheia de dinheiro, eu não tinha nada dentro da bolsa, eu falei que eu não tinha nada, ele pegou o canivete fechado e foi dentro do meu umbigo. Eles pegaram o menino e colocaram ele atrás de mim na viatura, numa espécie de gaiola, sabe? 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 Uma espécie de jaula que tem atrás da viatura, sabe? Sabe? Eles pegaram o menino, colocaram ele nessa gaiola, atrás de mim. E eu lembro que ele ficava se debatendo. Eu lembro que ele ficava se debatendo. Eu lembro que ele ficava se debatendo, se debatendo, se debatendo, se debatendo, se debatendo atrás de mim. Era segunda-feira, 10 horas da manhã, e aquele menino ficava se debatendo atrás de mim. Eu acho que nesse dia esse menino morreu. Eu fico me perguntando se esse menino morreu. Fui eu que matei? A Cláudia, uma mulher negra, tinha 35 anos quando foi arrastada a 350 metros das ruas do Rio de Janeiro, que a roupa dela ficou presa numa espécie de gaiola, sabe? 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 Uma espécie de jaula que tem atrás da viatura. A Cláudia morreu. Fui eu que matei. Cledenilson, um homem negro, tinha 28 anos quando pegou uma bolacha no bar do Maranhão e foi amarrado pelado no poste e açoitado. Nos dias de hoje, um homem negro foi amarrado pelado no poste e açoitado. Cledenilson morreu. Fui eu que matei. O Igor, um jovem negro, tinha 19 anos, trabalhava numa obra no centro esportivo da USP. Naquele dia ele saiu mais cedo do trabalho, foi beber uma cerveja com os amigos num bar em Osasco. Naquele dia teve uma chacina naquele bar. E o Igor morreu. Fui eu que matei. Anderson, Ágata, Marielle,
Quem que foi? Vamos inspirar juntos e soltar o mantra. Estabelecendo contato. E ali, quando a gente tem um episódio de coach, quando a gente vai ser ensinado como virar um rinoceronte de sucesso e como é que a gente tem objetivos, como é que eu tenho algo para atacar, o que é que eu estou querendo atacar, eu estou indo atrás de quê, para que tudo isso? No final isso não é um grande nada e a gente está se distraindo do fato de que daqui a pouco nenhum de nós existe mais, em vez de ficar se ocupando em construir um legado para a posteridade. O Nietzsche também fala isso, ele fala, gente, a gente está numa situação, ele diz exatamente isso, muito constrangedora, porque eu fico pensando a posteridade, quando chegar e ver o que foi que a gente deixou, e eles vão ficar se preocupando e se perguntando acima de tudo, o que eles estavam fazendo com o próprio tempo? Você tem algo para atacar? Não? Então eu falo assim, eu tenho algo para atacar. Tenho algo para atacar. Mais forte que o peito, eu tenho algo para atacar. Tenho algo para atacar. Mais forte! Tenho algo para atacar. Uma chama de força! A vigilância tem que ser muito grande. Eu me sinto brutalizado quando eu entro num ritmo automático da vida e eu não me dou conta disso. E a tecnologia tem feito a gente cada vez mais olhar para celular sem necessidade e achar que do computador vai vir alguma coisa, das telas de cristal líquido vão vir coisas maravilhosas, quando às vezes não vem nada, né, que não seja num bom livro, talvez se resolva muito mais. A insensibilidade de uma cidade como São Paulo, que você vê pessoas em situação de vulnerabilidade social e você então cria uma couraça e acha que aquilo não é do seu problema, que quem tem que resolver é o poder público. Não, mas você faz parte da cidade, logo você também faz parte da coisa pública. E aí eu estou sempre, digamos assim, sabe, negociando comigo mesmo de não me tornar tão insensível. E assim, rezo muito para os deuses do teatro, é sério mesmo, assim, para não me tornar uma pessoa babaca. É um grande espelho. Eu consegui pensar nisso na terceira vez que eu assisti. Eu falei, putz, Grilo, é um grandioso, enorme espelho aqui. Todo mundo se olhando. Como que a gente monta esse ataque, como que a gente faz essa defesa e como é perder o controle disso tudo. Então amanhã, às 6 horas da manhã, quando o relógio de oportunidades despertar, levante da cama como um rinoceronte e não como um bicho preguiça. Slide! A gente perde mesmo, né? Vem de uma Covid dessa, se te pegar, né? Como é que você controla isso, né? O controle está aqui, tá na gente tendo cuidado e tentando... Mas a hora que ela te pega de jeito, como é que é isso, né? Como é que é controlar? É uma doença que a gente pode chamar de super rinoceronte. Passa por uma civilidade que pra gente é óbvia, mas você entra nesse caminho, você sai aqui fora, atravessa o portão de casa, você vê um cara que tá de mau humor porque está usando a máscara. Não importa que contamine alguém, ou que coloque um parente, um amigo, enfim, pai, mãe, idosos em risco. Não, o que importa é o que eu quero agora, tal. E o mais lamentável disso tudo é que você tem gente de comando fazendo isso. Até onde o ser humano ele é capaz de se brutalizar. Em nome de uma opinião que é muito pessoal, assim, sabe? Não se questiona muito, assim. Importa o que eu quero. É isso. Acho que o senso do humano perdeu aí. Pode olhar. Senhores, é preciso acabar com o falatório. Precisamos trabalhar aqui nesse escritório. Porque eu não sinto que tenha como não acontecer essa transformação. Porque é muita doideira, a gente é muita tristeza, é muita burrice, é muita... E aí você assiste, imagina, ter pensamentos de matar alguém, né? Ter pensamentos de... Eu tô falando sério, assim, sei lá, gente, se eu me encontro com o atual presidente da República, eu vou cuspir na cara. Imagina, eu, Catita, uma lady, eu penso em cuspir nesse cara, de partir para... De tanto que esse cara faz com que esse rinoceronte queira sair de mim e ir pra cima dele. Vera, isso aí é uma coisa que aconteceu à noite, quando eu sou inconsciente. O meu inconsciente! Eu já te falei que eu não tenho instinto
inconsciente, de desequilíbrio. Eu sou dono dos meus pensamentos. É justamente isso, é justamente esse intelecto superior, essa prepotência superior que diz que nós somos humanos, separados desse mundo que está ao nosso redor. E isso nos dá direito de julgar as outras pessoas, de dizer que a outra pessoa é menos humana que eu. Quem não tem às vezes vontade de só sair gritando por aí, metendo a porrada mesmo? Quando alguém é grosso com você, você não vai querer ser grosso com a pessoa? Então a gente tem isso dentro de nós e às vezes está querendo sair. O problema é que eu acho que o rinoceronte, nesse sentido estrito, assim, do bruto, que só maltrata, isso a gente já é. E tem algo que me chama a atenção também, que é nessa peça, o rinoceronte ele é um dado de coisificação, né? Ele é a desidratação do sujeito, mas tem um momento que tem a ver dos chifres, que roubam os chifres, né? Que em alguma medida, esse ato de exploração sobre o bicho, o rinoceronte, que estava lá significado como um objeto, como uma coisa, né? Ele também se humaniza, né? Ele também é vítima, né? Ele também vira vítima dessa invasão, né? Da exploração, do capital. E a gente não está fazendo nada. E de novo, é o mesmo discurso, sabe? O Ionesco está mais do que presente, mais do que vivo. A peça parece que não perdeu nada da validade dela original. A gente está vivendo em âmbito brasileiro, especialmente, mas em âmbito também, né, digamos, a sociedade ocidental, de maneira geral, ela está fazendo vistas grossas, as coisas mais terríveis, as cotas de desumanização que estão cada vez mais avançando, e a gente fazendo discurso de que é o que temos para o momento, não podemos fazer nada, né? Cada um, digamos, a sua baia de rinoceronte, sem perceber que, né, digamos que a floresta é muito mais interessante do que você viver na baia. Você sabe tão bem quanto eu, a humanidade é o que faz a gente ser o que a gente é nessa existência. Que humanidade, gente? Que humanidade é essa que você fala e eu não conheço? Que é muita brutalidade, bate na pele da gente, né? E muita gente insana. Você ouve coisas assim que eu nunca pensei em ouvir na minha vida. Hoje é fácil. Você está numa padaria, você começa uma conversa, daqui a pouco você ouve uma coisa e fala, gente, como é que essa pessoa pensa desse jeito? Né? Como é que pode pensar tão individualista? Como é que pode acreditar em... Tem coisas que... As correntes de Facebook, as coisas, os áudios de WhatsApp que você ouve e fala, como que a pessoa acredita numa bobagem dessa? A transformação, ela vem batendo, porque é muita coisa ruim, é muita morte de gente boa. E aí você liga a TV e ouve discurso, você fala, gente, não é possível. Como uma pessoa pode ser tão insensível? Então, é isso, né? É estranho, a insensibilidade do outro faz o seu rinoceronte rosnar aqui. Eu levei a minha tia para assistir o espetáculo, porque é um espetáculo muito querido para mim. A minha tia cuidou de mim muito tempo na minha vida. A minha tia é aquela clássica história, ela foi a pessoa da família que mais estudou. Eles saíram do interior de Minas Gerais, veio para São Paulo, fez escola depois de velha, fez a faculdade, arrumou um emprego ferrado, chegava a ganhar mais de 10 mil reais por mês numa empresa internacional de contabilidade, simplesmente para ficar destruída hoje. E eu levei ela para assistir o espetáculo porque era uma coisa muito querida para mim, lá no Caixa Cultural, na apresentação do Caixa Cultural. E ela se impressionou muito com o solo do Jean. A minha tia ficou uma semana falando, Vitor, obrigado por me levar para assistir aquele espetáculo. A coisa da cabeça doer, e a cabeça dói, 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 dói. Eu sinto a dor do Jean. Um cara que era dono de si, um cara que era todo racional, que tinha controle de tudo, que sabe... Não, cara, não. Ele se derrota ali. E põe por terra, né, o tal do autocontrole, entendeu? Você se acha que controla, mas você não controla, velho. Você controla até a página 2. Dói pra caralho. Eu fui enganado, BRG. Eu preciso te dizer, eu fui enganado, BRG. Sou filho desse sistema. Não sei cantar, não sei sonhar, não sei fazer poema. Filho desse sistema. Não sei cantar, não sei sonhar, não sei fazer poema. Já quebrei pedra, já lavrei a terra, já fui escravo. Trabalhei, garimpei, datilografei, fiz o diabo. E o ciclo continua. 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 E o ciclo... Senhoras e senhores, no nosso último ato chegamos ao ponto central da nossa história.
com a transformação do personagem Jean em rinoceronte. Desde as primeiras leituras do texto, acreditamos ser essa cena o coração da peça O Rinoceronte, escrita por Ionesco, da qual partimos esse trabalho. E se a peça escrita em 1959 era uma crítica clara ao nazismo e aos sistemas totalitários, com a transformação de homens em rinocerontes, hoje, de que rinocerontes nós estamos falando? A primeira pergunta que nos fizemos, que agora jogamos a vocês é: alguém aqui gostaria de virar um rinoceronte? Acho que a rinocerontização é a invasão de vários rinocerontes aqui nos mercadinhos aqui do centro, na primeira semana da pandemia, levando todos os álcool géis, álcoois, gel, todo o papel higiênico, tudo. Aí você entrava para comprar um pacote que fosse, alguém já tinha levado 30, alguém rico, né? Porque para levar 30, eu já tinha levado 30, sem pensar que o processo de uma pandemia é um processo radicalmente social, que não tem essa de eu não vou tomar vacina, porque não tem a ver, não é uma imunidade individual, ela é uma imunidade coletiva. E os outros do dado? E o nosso chefe? Todo mundo ficou louco agora? Existe a hipótese de epidemia. É como a gripe, a cachumba, o HIV, o ebola. Epidemias acontecem. Eu nunca vi uma epidemia igual essa. Né? Me pergunto se eu estou bem imunizado. Tá tranquilo, meu amigo, isso é passageiro. Eu tô falando de toda a história da raça humana, sustentada pela figura de um homem, uma mulher e a sua prole. Então o seu filho, ele começa a ficar assim, meio gayzinho, dá um couro nele. Ele muda de comportamento. Eu sou muito grato ao meu pai por ele ter me dado os couros, que eu aprendi a ser homem. Eu aprendi a ser homem, mas eu aprendi a ser homem, a ser homem, seja homem, seja homem, seja homem, seja homem, seja homem. É forte, né? Quando eles se banham em sangue, né? E é isso. São os rinocerontes, quer dizer. O outro é diferente, eu elimino. É uma espécie de política de governo. Matar um gay é normal, é só um gay, daí que é um gay, mas como matar um negro, é a mesma coisa, entendeu? Política de governo isso daí. E é verbalizado. Hoje virou texto, virou discurso. Homenagem a torturador não é quebra de decoro? O que é quebra de decoro, então? Dá umas palmadas aqui direita, né? Foi dito assim. E isso foi discurso do parlamento, o Ian. Não foi tomando um cafezinho, que já seria um absurdo por si só. Já seria um absurdo em si. Mas foi dito no parlamento. Parar para pensar que o que a gente tem feito até aqui são minutos de silêncio. E que, na verdade, quando um companheiro está ferido, a última coisa que a gente tem que fazer é ficar quieto. É permanecer calado, porque a gente já se calou por tempo demais. Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendável à sociedade. A taxa de conforto no meu corpo diz: falei, gente, aquele ator andando com aquele salto, e esmagando, né, os preconceitos, e você olhava do lado e falava aquele, aí você começa a julgar sem querer, você acaba julgando, você olhava e falava, olha o olhar daquele. Aquele é pai e tá já rinoceronte, você identificando, rinoceronte aqui, rinoceronte ali. Não tenha compaixão. Diga não à aberração, Duda! Você é uma aberração! Mas já passaram pela sua diabo, filha da puta! Você é filha da puta! Você é rinoceronte, meu amigo! Sei dos caminhos que chegam, sei dos que se afastam, por isso como começa, como termino, que faço, só não sei como chegar ao nosso próximo passo. Eu vejo essa imagem no olho de uma aluna minha. E quando eu virei rinoceronte, não foi por mim, foi olhando no olho dela. Porque foi um dia que eu estava dando uma aula, estava insuportável, eles tinham 10, 11 anos.
E essa menininha não parava de apoquentar a coleguinha dela. E eu fiquei com muita raiva daquilo, sentimentos horríveis que os professores têm às vezes, e que a gente é muito explorado, né? Enfim, a gente também é muito ferrado aí, né? E aí eu dei um grito com ela, assim, um grito horrível, sabe? E eu vi ela se assustar, foi horrível, porque eu vi que eu meti medo nela, assim. E na hora que eu vi o medo no olho dela, eu tive medo de mim. Então é como se ela fosse um espelho de mim, assim. Foi na hora que eu vi os chifres lá do rinoceronte. E aí eu voltei, pedi desculpas na hora, eu falei, desculpa, por que eu fiz isso? Aí continuei o processo, né, porque tinha que continuar, e no final eu pedi para conversar com ela e com a amiguinha. E aí foi o pior, assim, porque eu sobriamente falei, eu não posso fazer isso com você, me perdoa, ninguém pode gritar do jeito que foi, eu vi que você ficou assustada comigo. E a colega dela, ela falou assim, tem nada não, de boa, né? E a colega dela falou assim, não, professora, ela merece, a gente merece. Elas me falaram, foi tão horrível isso, porque não tem nem para onde ir, né? Como assim, né, elas merecem, né? Como assim? Quem merece? Por que crianças merecem? Por que crianças negras e pobres merecem isso, né? Aí eu acho que eu tenho que lidar com o meu rinoceronte. Eu ficava esperando elas me desculparem e elas falarem exatamente o que eu queria, que realmente merecemos respeito e crescemos nessa aula e a educação salva e transforma, e a realidade não é assim. Eu tenho que lidar com minha couraça e com as marcas que ficaram. Eu tenho que lembrar sempre dessa menina, não para me perdoar, mas para eu aprender. Eu tenho que aprender alguma coisa. Que todo mundo tem, e que a gente tem sempre um receio de mostrar esse lado feio. Todo mundo tem esse lado feio, né? O lado de colocar raiva para fora, de machucar o outro, de colocar o dedo na cara, de falar coisas que às vezes vêm no rompante. A gente passa bastante por isso. A nossa educação começa na doutrinação, industrialização, regime militar. A escola de hoje em dia se assemelha a uma prisão. Chamam currículo de formação, de grade curricular. As aulas são divididas por apitos como os das fábricas. A arte é disciplina, história, disciplina, língua portuguesa, disciplina. Os alunos entram, são divididos por séries e nessa produção seriada de prova, em prova se formarão rinocerontes urbanos. As escolas também estão forçando muito mais os alunos, muito mais coisa, e algumas pessoas falando que tipo você precisa se esforçar mais. Só que tava todo mundo tipo super já cansado em outubro e mandando mais e mais e mais e mais coisas, colocando mais coisas em cima da nossa cabeça. E não poder ter nenhum tipo de alívio na escola, tipo, você não encontra ninguém, você não tem aqueles momentos legais na escola, eles só ficam enfiando um monte de coisa na sua cabeça. E é muito mais difícil absorver tudo isso porque tá uma telinha ali. Tem uns professores que desistiram completamente, assim. Só sabem brigar, só sabem culpar os alunos, só sabem se achar completamente superiores, e não porque a minha matéria é facílima de aprender. Então, como é que você não consegue? Parece até que você tem, tipo, problemas pessoais. Que estranho isso. Tá todo mundo passando pela mesma situação, sabe? Tá todo mundo cansado, tá todo mundo estressado, mas, tipo, culpar alguém que claramente não tem culpa nenhuma, não adianta. Você não pode descontar a sua raiva, seu ódio do mundo na gente. Fico pensando hoje na cabeça das crianças e dos adolescentes, assim, porque na minha época a gente não tinha tanto isso, né? O fato de não ter, a internet tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. É que tudo que é demais não adianta, né? Mas quando eu vejo, né, esse tipo de coisa, eu fico pensando, o que passa na cabeça de um adolescente hoje, né? Porque é tão complicado. Eu não gosto da questão de você ser reprimido. Eu sou uma pessoa um pouco rebelde. Por mais que eu goste, eu acho legal uma direção, né? O chicote nunca é bacana. Segue a efervescência da sua fé interior, a turbulência
isso é para libertar, o quanto isso é para aprisionar. A nossa noção mais crua de aprendizado não seria uma forma de transcender, de fazer você ser mais do que você pode ser. E ao mesmo tempo a gente cria um sistema fabril, de fileiras arregimentadas, e quando a gente começou o projeto lá em 2015, a gente foi para salas de aula para contar a história dos direitos de crianças e adolescentes, cuja legislação, que é o ECA, vem da luta popular. Eu entrei nas salas e eu descobri que, nossa, preciso voltar muitos passos, porque uma menina que é violentada toda noite pelo seu avô antes de ir para a escola, não está muito afim de ouvir sobre a história do ECA. Um menino que passou 12 horas no dia anterior trabalhando numa oficina mecânica, numa lavoura, numa indústria, ele não está pronto para falar sobre participação em conselho de direitos. Me matem, me secam, porque me querem pele e osso. Eu já me fiz em pele e osso. Ossos, ossos, pro mundo ver. Você gosta, vocês gostam, todos gostam. A moda, você olha, os olhos, a moça. Aquilo me acessou não só como mulher, mas eu me vi muito ali enquanto personagem, sabe? Sabe quando a gente fala que a gente existe, está lubrificando essas peças que são orquestradas para funcionar de uma mesma maneira, e aí quando ela está naquela postura tão robótica, tão automatizada, tem um momento que ela tira uma peruca, e aí tira a maquiagem, aí tira a roupa e fala, eu não sou nada disso. Uma realidade pautada na produtividade. É sobre o viver para o tic-tac do relógio, para produzir mais mão de obra. É sobre compreender que uma parte do que é vilipendiado em nós, mulheres, é o momento em que a gente se vê não como portadora de um órgão sexual feminino, mas sim de um órgão reprodutor, porque o corpo da mulher é resumido a uma máquina de produzir mão de obra, a uma máquina de produzir trabalhador para o Estado, a uma máquina de criar operário para a indústria. Ninguém quer muito falar disso, assim. E eles trazem essa cena num momento que você já tá, tipo, muito emocionado por todas as outras. Não aceitar nosso corpo é algo que, se você não tentar tratar, não vai passar. Meu cabelo todo caiu, minhas unhas se quebraram. Vivia com hematomas na coluna e nos ossos da bacia. Até o dia que o meu coração parou de bater. O meu coração parou de bater. Ele já não queria mais viver, mas eu queria. Eu me achava tão bonita. Quando eu comecei a emagrecer, todo mundo me elogiou e não qualquer problema. Sei lá, a expressão que ela usa pra fazer essa cena, tipo, que é uma raiva com uma tristeza, é tudo meio misturado. Ela se descascando, tirando aquele plástico. Primeira vez que eu vi aquilo, eu entrei em choque. Assim, eu fiquei em choque, de verdade. É uma identificação para muita gente. Muita, muita, muita gente. O corpo é um fator muito delicado. Muito delicado. E eu gosto que eles trazem uma cena bruta para falar sobre isso. Uma cena de uma mulher se descascando e se transformando numa boneca. A primeira vez que eu vi, eu fiquei em choque. Assim. Eu fiquei muda, sem ação nenhuma, porque ela conseguiu reproduzir o animal, né? E passar tudo. Ela resumiu toda a peça naquela performance. Quando você vê a transformação dela, você fala, putz, todo mundo, eu, você, ele, ela, todo mundo pode se tornar rinoceronte. Mas não é assim. Ah, sim. Não, é assim. Virou rinoceronte. E ao mesmo tempo que é bela, é muito triste, né? Porque na síntese da peça, a rinocerontização é essa couraça, esse endurecimento, essa morte da humanidade.
Eu não sei, eu achei aquilo maravilhoso, assim, eu fiquei maravilhada. Porque ela é uma atriz que tem muita inteligência e conhece muito o território de quem ela é, me parece. E ela, com isso, faz eu querer me conhecer mais como território também. O meu corpo, a minha forma mulher, a minha negritude e também o meu endurecimento, né? E também a minha desumanização. Ela é rinoceronte. Você não vê uma atriz, você não vê uma mulher, você não vê... Não, ela é o rinoceronte. E é isso. O que fica da cena para mim é esse estalo de putz, virou. Virou rinoceronte. O processo é gigantesco, mas de repente você faz assim e acabou. É isso. Se transformar em rinoceronte. Você pode, eu também. Eu sou um homem simples. Eu quero tomar minha cerveja, eu quero conversar com meu amigo, eu quero ter um filho. Toda a humanidade agora sou eu. Então os atores, na verdade, né, quando eles saem da esfera da ficção, do texto do Ionesco, e começam a falar para nós, espectadores, como pessoas, cidadãos que eles são, né, do Brasil, do começo do século XXI, para mim isso é uma ideia de resistência, porque o que vem deles? Subjetividade, afeto, politicidade sensível, não é a politicidade só discursiva, a política está no corpo, aliás é uma peça visualmente, né, impactante, os corpos dos atores, independentemente da transformação deles nos rinocerontes, são corpos vibrantes, são corpos assim que estão chamando a atenção para eles mesmos, né? Lembrar assim, Judith Butler, é preciso pensar numa democracia em que corpos transitam livremente, corpos assumem a cidade livremente. Existir é ex para fora e esse ST significa estar de pé. Existir é explodir, na verdade é explodir para fora. E aí resistir, na verdade, é fazer isso duas vezes, sabe? E a intensidade da explosão, é a necessidade da explosão. A gente está vivendo um mundo muito, digamos, uma sociedade muito comedida, né? Muito, digamos que silente, fazendo pacto em torno do silêncio o tempo todo. Não, é preciso que o ator é o sujeito, é o indivíduo que tem essa capacidade, o artista, né, de maneira geral. Ele está investido de uma autoridade que é explodir. A revolta dele tem que explodir, a indignação dele tem que explodir, né, tem que colocar para fora duas vezes. Existir e resistir. Cachoeiras do divino lá do Maranhão, Carlos Drummond de Andrade, Tamar Assunção, Maurício Pereira, eu peço a você que você onde eu não quero ser. Manuel já Fernando Pessoa. Às vezes eu falo sozinha, misturo cachaça com vinho, queria sair pela lua, queria fazer batucada na lua, escrever um poema na linha do horizonte. Eu só não quero virar rinoceronte, eu só não quero virar rinoceronte. Cachoeiras do divino lá do Maranhão, Carlos Drummond de Andrade, Tamar Assunção, Maurício Pereira, eu peço a você, rinoceronte eu não quero ser. Manuel de Barros, Fernando Pessoa, Dona Adélia Prado, te peço numa boa. Plínio Marcos, Tom Zé, Jussara Massal, ser rinoceronte não vai ser legal. Ser rinoceronte não vai ser legal. Lavradores, professores, cortadores de cana, Zito, Madalena, seu Geraldo Silvana, quero matar minha sede na água da fonte, eu só não quero virar rinoceronte, eu só não quero virar rinoceronte.
Às vezes eu falo sozinha, misturo cachaça com vinho. Queria sair pelada na rua, eu queria fazer batucada na lua, escrever um poema na linha do horizonte. Eu só não quero virar rinoceronte, eu só não quero virar rinoceronte. Às vezes eu falo sozinha,